Meus amigos, um grande abraço a todos vocês. Vocês estão no canal Dr. Couto de Novaes. É sábado, com a notícia hoje, tudo mais claro. Não passou de uma grande trollagem. O governo Trump trollou o Lula. Disse, olha, todo o governo de Lula, mídia lulista, o Trump retirou as tarifas, só que não. Manteve 40% das tarifas. O pateta do Geraldo Alckmin está aí, dizendo, olha, que maravilha, foi uma maravilha e tal, vamos trabalhar para mais cortes. Na verdade, nesse momento, o que houve? Praticamente tudo está como estava antes. Aliás, pior, porque alguns setores da economia nacional começam a pressionar o governo, agora sem paciência. Vejam, vamos aqui esclarecer, descortinar, que por mais que a mídia paga e a equipe de comunicação do desgoverno esteja fazendo um esforço homérico para dizer, olha, Trump retirou tarifa, veja, a situação ficou pior ainda para o governo Lula. Eu vou lhes provar. Vamos começar por aqui, matéria do Igor Gadelha do portal Metrópolis. Lula, não é essa, é a do Poder 360. Lulistas celebram antes da hora e erram sobre recuo de Donald Trump. Essa matéria está no Poder 360 de alguns poucos instantes, matéria. Quem assinou esta matéria? Essa assinatura está mais cá para baixo. Pronto, já eu dou crédito. Lulistas celebram antes da hora e erram sobre recuo de Trump. O presidente norte-americano retirou apenas a tarifa recíproca de 10% para carne, café e frutas. Mas manteve as tarifas adicionais de 40% para esses produtos. Perfis de oposição criticaram comemoração de governistas. Veja, a lógica, o bom senso, a realidade, não é critica, debocha, tem que debochar da comemoração forçada dos governistas. A tarifa adicional, por motivos e justificativas políticas de 40%, que Trump aplicou e justificou por meio daquela carta por escrito que mandou para Lula, e que até agora o Departamento de Estado norte-americano, Departamento do Tesouro norte-americano, por meio dos seus cabeças, vem dizendo reiteradas vezes, as imensas tarifas adicionais de 40% são por motivo político, pelas caças das bruxas, motivo de se dizer a expressão como o Trump usou para retratar o que está havendo com perseguição de direitos humanos, liberdade de expressão no Brasil, certos grupos políticos no Brasil, certos líderes políticos no Brasil estão onde estão? Estão à beira da papudinha, como vocês sabem. E Trump disse, estou aplicando lá atrás essa tarifa adicional de 40% sobre vários produtos, enquanto vocês não pararem com esse negócio todo aí. Pronto! Essas tarifas, a despeito da comemoração desavisada da mídia petista e dos lulotoguistas ontem, hoje tudo fica claro. As tarifas punitivas sobre o governo do etílico de 40%, essa que está arrombando a economia nacional, são mantidas. Vamos entender melhor. O presidente norte-americano retirou apenas a tarifa recíproca de 10% para carne, café e frutas, mas manteve as tarifas adicionais de 40% para esses produtos. Vamos entender. Integrantes do governo e congressistas aliados ao presidente comemoraram a redução de tarifas sobre produtos brasileiros anunciada pelo presidente dos Estados Unidos na sexta-feira. Atribuíram a decisão do norte-americano às negociações em curso entre as autoridades dos dois países. Mas a medida, além de não ser específica para o Brasil, os 10% recíprocos que foram retirados não foram só para o Brasil. Olha só, derrubou apenas a tarifa recíproca, e não foi só para o Brasil. Tarifinha de 10%, imposta em abril. Não muda a taxa extra de 40%, que passou a vigorar em agosto em retaliação, aqui contra ao que Trump chamou, que está acontecendo no Brasil, de caça às bruxas, pelo processo do STF contra Jair Bolsonaro. Então, na prática, houve apenas uma redução de 50% para... Então, o que estava vigendo?
O que estava acontecendo em cima dos produtos brasileiros? Um aumento de tarifas de 10%, depois 40%. Tarifas punitivas contra os desmandos do STF, a perseguição de Bolsonaro, 50% no todo. Então, na prática, houve apenas a redução, que estava de 50%, agora a tarifa está de 40% sobre produtos brasileiros. As tarifas políticas, as tarifas anti-perseguição políticas e anti-perseguição das liberdades individuais dos brasileiros está mantida pelo governo Trump. As escandalosas e grandes tarifas de 40%. Então, Alckmin, as tais das negociações, aquelas incomensuráveis, intermináveis reuniões que os Estados Unidos estão trolando aí sempre esse governo de Lula. Faz uma reunião para marcar uma outra reunião e outra reunião para marcar outra reunião e não se decide nada. Porque o governo Trump, isso fincou o pé e disse: não vamos retirar essas tarifas enquanto não acabar o pandemônio judiciário que há. Acabou. Então, vocês entenderam? Apesar do estardalhaço e da mentira, como sempre, do lado canhoto, estão mantidas as imensas tarifas punitivas de 40%. Nada se alterou. Então é uma farsa, é uma mentira, esse negócio de que se está dizendo aí, o lado canhoto dizendo sempre que essa redução de apenas 10%, né, foi resultado dessas negociações. Mentira! Essas negociações não estão trazendo nenhum resultado. Eles sabem disso. Só que tentam enganar você. Parte da mídia já começa a admitir, como esta que estamos aqui analisando junto com vocês. Vamos seguindo. A medida dos Estados Unidos afeta preços de carne, café e frutas brasileiras e passa a valer de forma retroativa desde as 2 horas de quinta-feira. Qual medida? Reduziu-se apenas dos 50% de tarifa que Trump estava aplicando sobre produtos brasileiros, a redução foi apenas de 10%. Ainda seguem valendo tarifas de 40%. Isso é muito sobre os produtos brasileiros. Isso é de se comemorar? Não, claro que não. Agora, isso é de se lamentar, porque é um governo estrangeiro precisando impor tarifas sobre a economia brasileira, porque o governo estrangeiro está vindo em salvamento da nação em relação à esculhambação institucional que está acontecendo no país. Ponto. Ponto. Há muita coisa a se dizendo, mas eu acho que isso resume tudo, não é? Mas há uma matéria aqui, até o comentarista da Globo News, o Demetrio Magnoli, diz o seguinte: cortes dos Estados Unidos não deve ser celebrado, não deve ser comemorado. Essa comemoração toda é espuma. É espuma. Vamos ver o que disse o Demetrio. Volta e meia, o Demetrio tem algum traço de lucidez. Nesse sábado, no programa Em Pauta, da Globo News, Demetrio Magnoli disse que o Brasil não deveria comemorar. Brasil não, Demetrio. O governo Lula. Não confunda o governo Lula com o Brasil. O Brasil está trabalhando. Os brasileiros, o Brasil que acontece todos os dias, domingo a domingo está trabalhando. O governo Lula está perdulário e gastão. O governo dos Estados Unidos, apenas um pequeno parêntese, o governo dos Estados Unidos, junto com Trinidad e Tobago, neste sábado se aproximaram ainda mais com os seus equipamentos militares da costa da Venezuela. E Trump já disse: a ordem está dada, eu já decidi, mas ainda não vou contar o que nós vamos fazer. É surprise. Nesse sábado, no programa Em Pauta, da Globo News, Demetrio Magnoli disse que o Brasil Lula não deveria comemorar a decisão de Trump de retirar apenas a tarifa de 10% aplicada desde abril, pois a sobretaxa de 40% continua valendo para as exportações brasileiras, o que é negativo, como eu já desenhei agora há pouco. O comentarista afirmou que ministros do governo Lula se apressaram a celebrar, mas o que eles podem fazer mais, Demetrio, se não tem nada? Demetrio disse que os ministros do governo Lula, desse governo de papel, se apressaram a celebrar o decreto americano divulgado nesta sexta-feira. Entretanto, Demetrio Magnoli argumenta que a medida não foi direcionada ao Brasil. É óbvio que não foi.
e que o país segue em desvantagem frente a outros exportadores. E desvantagem, por exemplo, com os exportadores da Argentina. Há poucas horas o governo Trump zerou as tarifas para produtos argentinos enviados para os Estados Unidos. Então, o que nós vamos verificar na live de mais tarde, das 17h30, já convido a todos nesse sábado, nós vamos verificar, detalhe por detalhe, o porquê é que o setor econômico largou agora de vez a mão do cachaça. E o setor econômico tem culpa, porque fizeram L bonitinho, são sacripantas também, mas agora está chegando no bolso. Alguns setores estão com medo de se desmancharem. E eu não tenho pena, digo a verdade, porque foram hipócritas e foram irresponsáveis quando fizeram L. Porque nós já vimos o que foi o L1, já vimos o que foi o L2, vimos o que foram os 2 Dilmas. Não é isso? Então está aí. Então, veja, olha que interessante. O setor econômico, alguns setores, principalmente que nós vamos mencionar na live, estão largando a mão, estão preocupadíssimos. Aqui mesmo, do lado, nossos irmãos, agora poderão exportar para os Estados Unidos com 0 de tarifa. Pensem no impacto disso para os produtos brasileiros. O Demetrio Magnoli disse bem, e é o que eu estou dizendo desde o início do vídeo. Esses 10% que Trump retirou de tarifas de alguns produtos como carne e café, não foi só para a carne e o café do Brasil. Esses 10% se aplicaram nesse mesmo decreto a outros vários países. Então é óbvio que isso não foi fruto da negociação do insosso, né? Do morno Mauro Vieira, desministro das Relações Exteriores do Lula, e também não foram, isso não é resultado, a diminuição de apenas 10%. Veja, havia 50% de tarifas, o que se tirou foi apenas 10%, continua 40%. E até a retirada desses 10% foi no balaio que Trump fez para vários outros países, não foi resultado de negociação do Geraldo Alckmin, este que se sentou com aqueles rapazes lá no Irã. E Marco Rubio sabe bem disso, o Trump sabe bem disso. Vamos parar de mentira? De mentir para o povo? Nem o Demetrio Magnoli está conseguindo mentir mais para o povo. É como diz aqui, ele continua dizendo, retirou-se apenas a tarifa recíproca de 10% para todos os países, para esses produtos, todos os países, não só para o Brasil. Como o Brasil foi taxado em 50%, esses produtos brasileiros continuam taxados em 40%. Enquanto para outros países, esses produtos passam a não ter nenhuma tarifa, que é o caso da Argentina, por exemplo. Eu acho que eu consegui, não consegui? Se vocês não haviam entendido ainda, não mudou nada, as tarifas de punição política, como eu estou chamando, continuam, e Trump disse, pelos próximos tempos não haverá mais nenhuma redução. Claro, a não ser que Bolsonaro livre, a não ser que parem de perseguir todos, e etc., o país volte ao normal. Qual é a dificuldade de deixar o país voltar à normalidade? Deixe o país voltar à normalidade. Bom, aí o Demetrio Magnoli conhece matemática elementar e está chegando à conclusão do óbvio ululante. Para o comentarista da Globo News, a diferença amplia a desvantagem brasileira quando há concorrência por espaço no mercado dos Estados Unidos. Claro, porque agora a maioria dos países entrarão com seus produtos nos Estados Unidos sem tarifa nenhuma, porque tinham sobre eles apenas pesando 10% de tarifa, retirada as tarifas de 10%, não pesa nada, e sobre os brasileiros continuam pesando 40%, que são as tarifas políticas. Eu estou repetitivo de propósito nesse vídeo. Magnoli também disse que o decreto de Trump está ligado à inflação interna americana e não às negociações com o governo Lula. Isso é óbvio. Não tem nenhuma relação com as negociações com o Brasil, que continuam, e é bom que continuem, mas não há nada a ser celebrado pelo Brasil sobre isso, diz o Magnoli. É isso. Então dê seu like, continue junto com esse canal,
Continue checando as suas inscrições, porque estão vergonhosamente retirando as suas inscrições. Vocês estão vendo, o canal está estagnado em 346 mil. Não cresce, ao contrário, eles estão retirando as suas inscrições. Confiram as suas inscrições. Se retiraram, reinscrevam-se. Isso é a cidadania. Vá até a aba de comentários, deixe o seu comentário educado, compartilhe o máximo que puder. Considere também se inscrever como membro do canal, indo até a aba Seja Membro. Não deixe a peteca do canal cair, meus amigos. Se você não receber notificação, entre aqui todos os dias. Já sabe o nome do canal. Entre aqui todos os dias.